Olá, meu nome é Neto Macedo e se você já me conhece, você sabe que eu tenho um trabalho de longa data com câmeras de médio formato. No meu caso específico, eu faço retratos com câmeras de médio formato e hoje eu estou aqui para contar para vocês por que eu escolhi esse tipo de câmera. Quando eu comecei a fotografar e eu comecei a me interessar por retratos, eu fui me aprofundando no assunto, me aprofundando cada vez mais e aí eu acabei desenvolvendo um estilo onde a questão da profundidade de campo era muito importante para mim. E aí, nessa busca de encontrar uma câmera que me desse uma profundidade de campo mais especial, que separasse mais meus objetos do fundo, eu descobri que existiam as câmeras de médio formato. E aí eu comecei a pesquisar um pouco, e aí eu achei as câmeras da Hasselblad, Phase One, Mamiya, todas digitais, e eu descobri que todas tinham preços astronômicos. Foi quando eu encontrei as câmeras analógicas. Foi o dia que eu decidi começar a fotografar analógico, né? Eu fotografei analógico até minha adolescência e aí depois o mundo se digitalizou. Eu aprendi fotografia mais profissional mesmo no digital e aí o analógico voltou para minha vida já mais tarde na minha profissão, quando eu decidi que eu ia usar câmeras de médio formato para fazer retratos. Eu vou citar agora aqui 3 grandes vantagens que a gente tem na hora de fotografar com câmeras de médio formato. A primeira vantagem, grande vantagem das câmeras de médio formato é justamente um negócio que o pessoal costuma chamar de look 3D. O que seria esse look 3D? As câmeras de médio formato têm uma profundidade de campo bem especial. Isso porque a gente tem sensores muito maiores, né? No meu caso um sensor 6x7, e aí, com um sensor tão grande, a gente acaba tendo lentes com distâncias focais maiores. Por exemplo, a minha 50mm, ou seja, equivalente a 50mm na minha câmera, é uma 105mm. E aí, quando a gente tem essas lentes com distâncias focais maiores, a gente tem profundidades de campo mais baixas, né? Mesmo se eu coloco uma grande angular na minha câmera, que é uma 55mm, ela continua sendo ainda uma 55mm, mesmo que ela tenha um ângulo grande. E aí eu acabo tendo uma profundidade de campo baixa por causa dessa distância focal aumentada. E aí mesmo nas fotos grande angulares, eu consigo ter esse look 3D, né? Que é o nome que o pessoal mais usa, principalmente quando a gente está falando com leigos. Tem até um fotógrafo que chama Brenizer, que inventou um negócio que se chama método Brenizer, e que fez bastante sucesso uns anos atrás. Ele tenta imitar uma câmera de médio formato num sensor digital comum full frame. E como ele faz isso? Ele usa uma lente que tem uma distância focal alta, tipo, sei lá, 200mm, e aí, obviamente, isso daí dá um ângulo muito fechado para ele na câmera. Mas aí o que ele faz? Ele fotografa as pessoas e vai girando a câmera aos poucos, então fazendo um panorama inteiro da imagem que ele está vendo. Ou seja, várias imagens que depois ele vai colar e montar uma imagem só. Eu vou mostrar uma imagem de exemplo que ele fez aí, vou deixar até o link para você conhecer esse método do Brenizer. Mas eu estou citando isso basicamente para te explicar o que acontece numa câmera de médio formato. Numa médio formato, igual essa que eu tenho aqui em mãos, eu posso ter uma lente de 200mm, só que uma 200mm na minha médio formato vai ser uma lente muito mais aberta do que seria numa câmera digital full frame comum. E aí eu tenho esses 200mm com um ângulo muito mais aberto, eu posso continuar fotografando as pessoas de perto e aí a profundidade de campo cai. Então esse é o grande segredo das câmeras de médio formato e acho que é o principal ponto de por que você deve começar a fotografar com uma câmera dessas. Você vai ter esse look 3D em todas as suas fotos, como você deve ter visto nos exemplos que eu passei aí. Outra coisa que é legal das câmeras de médio formato é que você tem uma qualidade superior de imagem. Isso é válido tanto para o digital quanto para o analógico, que é meu caso, né? No digital, se você tem sensores maiores, você vai ter imagens com mais nitidez, com mais qualidade, você vai fazer uma captação de um sinal de mais qualidade. Explicando melhor isso, num sensor digital de médio formato, se a gente tem, sei lá, 50 megapixels, igual a gente tem 50 megapixels numa Canon 5D-R também, a gente tem muito mais qualidade, resolução e nitidez do que numa câmera full frame como essa Canon que eu citei. Por quê? Sendo que elas têm 50 megapixels, as duas. Num sensor de médio formato eu tenho uma área maior, então a mesma quantidade de pixels que eu tenho no sensor full frame, eu vou ter no médio formato, só que divididos numa área muito maior, e aí consequentemente cada célula dessa que capta a luz e que gera um pixel vai ser muito maior, vai ter mais área e vai ter mais qualidade de imagem nas fotografias finais, né? Eu vou ter uma capacidade de ampliação e de nitidez desses arquivos que vai ser muito grande. Isso vale também para o analógico, que é o meu caso. Se eu fotografasse com câmeras 35mm, que tem o mesmo tamanho do sensor full frame, eu teria um sensor muito menor e aí na hora de digitalizar no scanner é bem nítido a diferença de um arquivo feito com um filme 35mm para um filme médio formato, que é o caso, o que eu uso na minha câmera, né? Então essa qualidade aumenta muito e eu vou até colocar umas fotos aí, uma do lado da outra, para você ver o tanto que uma
câmera de médio formato consegue ampliar um arquivo tendo qualidade ainda, diferente de uma câmera com um sensor menor. É claro que eu estou falando dessa qualidade em relação a grandes impressões, né, gente? E talvez até a gente, dependendo do que você faça, você nunca vai usar essa qualidade que o médio formato entrega. Mas que é legal a gente poder abrir o Lightroom e dar aquele zoom e contar cada pixel, isso sim é legal. A terceira vantagem que a gente tem na hora de fotografar com câmeras de médio formato é que a grande maioria delas tem um sistema de obturador central. E o que é isso, Neto? Então, o obturador central é um obturador que fica dentro da lente. Ele não é aquela cortina que fica atrás que a gente está acostumado a ver em outros tipos de câmeras. Esse obturador central abre e fecha dentro da lente e esse sistema que ele é feito, eu não vou entrar em detalhes, mas ele permite que o flash seja sincronizado em qualquer velocidade do obturador. Explicando melhor. Quem fotografa com flash tem uma grande dificuldade para usar flash em situações externas, onde a gente tem luz natural do sol, né? Mesmo em dias nublados. Como a gente não consegue sincronizar o flash normalmente em qualquer velocidade do obturador, a gente acaba ficando limitado ali 1/125, 1/60, dependendo, na maioria das câmeras analógicas, né? E nas digitais até 1/200 em média. A gente não consegue usar velocidades muito altas e acaba sobrando para o diafragma a responsabilidade de ficar fechado para poder deixar que menos luz do sol entre. E aí todo mundo que usa flash de dia acaba usando F11, F8, F16 e assim por diante. Então você acaba tendo pouca possibilidade de usar profundidade de campo baixa com flash em externas. Numa câmera de médio formato, você vai conseguir usar aberturas maiores na sua lente, porque o obturador central sincroniza com o flash em qualquer velocidade. Então você pode usar 1/1000, 1/800, 1/500, enfim, depende do limite do obturador da sua lente. Mas aí, usando esses tempos de exposição mais curtos, você consegue fotografar com aberturas maiores. E claro, no médio formato, f5.6, f7, f4 já são grandes aberturas. A profundidade de campo fica bem baixa e aí dá situações bem interessantes na hora de fotografar de dia. Então, resumindo, essas aqui são as 3 principais vantagens de se fotografar com câmeras de médio formato. Você tem esse look 3D, mesmo quando você está usando aberturas um pouquinho maiores, tipo f4, f5.6. Você tem a questão da qualidade mais alta, né? Os negativos de médio formato são maiores, os sensores de médio formato digital também são maiores, apesar de muito caros comparado com as câmeras analógicas. E aí você tem essa opção de escanear ou fazer fotografias que tem muito mais qualidade, muito mais alcance dinâmico, muito mais nitidez e maior capacidade de ampliação. E por fim, tem essa questão do flash, por causa das câmeras de médio formato terem obturadores leaf shutter ou obturadores centrais, né, que é o nome correto em português. Eu espero que você tenha gostado e se você tiver mais dúvidas, eu queria que você deixasse aqui nos comentários para eu poder te responder e quem sabe até fazer outros vídeos sobre isso. Tem também a minha newsletter que você pode assinar clicando no link que eu deixo na inscrição. E claro, me seguindo no Instagram, eu sempre posto lá toda vez que eu posto vídeo aqui. Valeu e até a próxima!